Olá a todos, peço a todos que vejam esse vídeo, por favor, até o final. A Nação Brasil na perspectiva da loucura política e jurídica. Estamos vendo aqui nessa foto de capa o campo de concentração criado aqui no Brasil, com os presos políticos, aí, pessoas que protestavam contra uma eleição. E vejam que essa foto é reveladora, tem muitas coisas interessantes aqui. E vejam também, que eu vou dizer no decorrer da explanação, a timeline aqui, a linha do tempo da ditadura que começou lá em 14 de março de 2019 e foi progredindo, foi cada vez mais se agravando, recrudescendo e chegamos nesse momento agora, esse momento histórico aqui, que o presidente da República, o candidato na época, recebeu uma tentativa de morte, uma facada por um sujeito que se disse doente mental, para não ser punido, e ele foi pago para fazer o serviço, não conseguiu completar o serviço, então aí foi dado uma de louquinho e nunca foi investigado. E logo a seguir nós vemos aqui o mesmo candidato aí, depois presidente da República, Jair Bolsonaro, na frente de um juiz, sendo ameaçado de prisão de 40 anos aí, porque teria praticado uma tentativa de golpe, Só que isso aí não cola, pessoal. Vou explicar para vocês no texto que eu vou explanar para vocês abaixo aqui. Peço a todos que prestem atenção, porque é muito importante. De fato, meus amigos, vivemos duas loucuras que andam juntas. A loucura política e ideológica, com os psicopatas no poder, e uma loucura jurídica instrumentalizada nos tribunais a serviço do poder político. Rasgaram a Constituição, fazendo uma interpretação relativa, extensa das leis, e lamentavelmente a tal de democracia que eles falam, faleceu. As forças das palavras inscritas na Constituição, que guiaram gerações de estudantes e juristas, já não têm hoje o mesmo sentido. Os doutrinadores trocaram de lugar com os políticos corruptos e autoritários. Obras de direito constitucional, repetidas como mantras tibetanos, a liberdade e cláusula pétrea, o devido processo legal, a muralha contra a tirania, proibição da censura prévia, do tribunal de exceção, do respeito à irretroatividade da lei, nada disso vigora. Então as obras dos mestres que ecoavam verdades jurídicas, que deveriam resistir a qualquer governo, limitando os excessos da força do Estado, são coisas do passado. Os operadores do direito acreditavam nas páginas da Constituição como se fosse uma muralha invisível para proteger os cidadãos da opressão do leviatã estatal. Se frustraram. A esquerda trabalhou muito para apagar a história, a academia foi contaminada, o Paulo Freire transformou os professores em algozes, ensinaram a intolerância, as vozes dissonantes, suas palavras viraram armas contra o fascismo imaginário. A mídia fez o seu papel, a esquerda judicializou tudo. Cada vez que alguém gritava que a censura era vedada, surgia uma medida cautelar de bloqueio com uma sanção e uma ordem judicial de silêncio. Os professores começaram a dizer que a liberdade era relativa e essa liberdade foi sendo esvaziada diante das decisões que suspendiam redes sociais inteiras, impediam perfis de se manifestarem, calavam o fluxo das ideias e divergiam, todas as ideias que divergiam da versão oficial, o politicamente correto. De início, vozes caladas, a defesa da liberdade tornou-se um silêncio imposto. Depois, a partir de 14 de março, como eu mostrei ali, o devido processo legal foi vilipendiado por investigações conduzidas por um juiz que era ao mesmo tempo vítima, acusador, parcial e julgador. O poder cresceu sob justificativas emergenciais, que era para o bem da democracia, entre aspas. Enfim, sumiram os doutrinadores, os escritores e os professores. Nas estantes das bibliotecas, os estudantes e operadores do direito folheavam obras jurídicas e percebiam a distância abissal que havia entre o que estava escrito e o que estava sendo praticado no país. A morte do direito brasileiro. A prova de que as ideias mais nobres podem ser assassinadas por circunstâncias políticas, por conveniências momentâneas e por desejos de poder. As obras jurídicas deixaram de ser uma referência prática. Portanto, senhores operadores de direito, a constatação é inevitável. Quem matou o direito? Pergunta-se. Foi só o opositor político. Não foi só ele, nem o governo autoritário,
nem o censor declarado. O assassino do direito e da justiça foi apenas um homem, com o apoio de um colegiado, é claro. O nome dele está em todos os jornais do mundo, até mesmo nos da esquerda marxista. Ele está destruindo o Brasil e causando um dano irreparável ao mundo civilizado. Pasmem, senhores. Helena Blavatsky estava certa em sua teoria. Existem corpos desumanizados, sem almas, zumbis demoníacos, psicopatas estúpidos, sem capacidade cognitiva e cegos de ódio. Também muitos mestres que outrora se apresentavam como discípulos da Constituição corromperam-se por conveniência ou por medo, e as opiniões divergentes, continuaram, pelo seu orgulho desmedido que une os tiranos e a convicção perversa daqueles que justificam, penso que os fins justificam os meios. Essa criatura demoníaca que fez a lei não mais uma muralha de garantias, mas um porrete de intimidações, de ameaças, um instrumento de perseguição e de vingança. Esse ser brotou das trevas, de uma mente gananciosa da corrupção que o poder inocula na alma dos homens, quando os juízes esquecem que são servos da lei e não seus donos. A corte maior limita-se apenas a registrar a tragédia e compactuar com as injustiças. Onde está a moral jurídica de que as violações dos direitos humanos perpetradas com frieza e arrogância não fiquem impunes? De nada adianta proclamarmos que a liberdade é cláusula pétrea, se admitimos que o seu violador, mesmo sancionado, permanece intocável e fazendo as mesmas coisas de sempre. De nada vale os políticos cínicos celebrarem que o devido processo legal de olhos fechados diante de quem os destrói. De que adianta tratados internacionais se ninguém tem coragem de aplicá-los, quando o violador se esconde sob a toga da autoridade? Portanto, se requer, em nome da dignidade, da Constituição que foi rasgada, das vítimas silenciadas e contra esses tiranos que dominam o Brasil, o povo deve gritar para que o mundo civilizado, fora desse continente, reconheça e puna aquele colegiado de togados que violam os direitos humanos, sejam condenados sob os rigores das leis internacionais, não só da lei Magnitsky, impondo-lhes as sanções que cabem aos que usam o poder para oprimir os povos. Que seus nomes constem no rol daqueles que, em vez de protegerem, esmagam os direitos fundamentais, soltem os presos políticos, acabe com essa narrativa ridícula de tentativa de golpe impossível que não houve. Isso é apenas um álibi para eles não serem descobertos do que eles fizeram antes das eleições e até após. Então, meus amigos, é certo a gente dizer, como dizia a doutora Nise Silveira, há 10 mil modos de pertencer à vida e de lutar pela sua época. E nós temos que lutar pela nossa época e pela nossa liberdade. Peço a todos que se inscrevam no canal, aí, curtam isso, compartilhem para que o algoritmo faça mais pessoas verem, E vou deixar aqui um filme maravilhoso sobre a loucura, 2 filmes até, e esse vídeo, esse livro aqui que eu já cansei de indicar para vocês, Ponerologia, os Psicopatas no Poder. É muito interessante a gente entender o que está ocorrendo, porque se a gente não conseguir entender isso, a gente não vai ir para frente, pessoal. Então vejam lá que peço a todos também que procurem se inscrever no canal do Sérgio Tavares para ver o que acontece com esse sujeito aí de Judas, fake Judas, o falso juiz, como é que ele está crescendo cada vez mais e ninguém consegue parar o indivíduo. Por que ninguém consegue parar ele? Porque ele está com todos os poderes na mão, todo mundo tem medo dele e a única pessoa que não tem medo dele é o presidente dos Estados Unidos. Por isso que nós temos que ter esperança de que mais cedo ou mais tarde as coisas vão melhorar e isso vai acabar. Um abraço em todos e até o próximo vídeo.